Bom dia, está no ar o meu, o seu, o nosso Jornal Geográfico. Bom dia, hoje iremos tratar sobre um tema muito importante. Nós iremos falar do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em duas superpotências. De um lado, a União Soviética socialista e do outro, os Estados Unidos capitalista. Nesse mesmo período, algumas tentativas de manter a paz foram criadas com algumas conferências, como a de Bretton Woods, Yalta, Teherã, Potsdam e a principal e a mais conhecida delas, a ONU, Organização das Nações Unidas. Com o objetivo de disseminar sua ideologia no mundo, essas duas superpotências entraram em um conflito ideológico, chamada Guerra Fria. O socialismo era baseado na economia planificada, partido único e igualdade social, enquanto o capitalismo era baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. O conflito entre esses países era indireto, pois eles apoiavam pequenas guerras como a da Coreia e o do Vietnã, daí o nome Guerra Fria. A corrida armamentista, ocorrida na primeira metade da guerra, os países buscavam o maior arsenal e a melhor tecnologia bélica, de forma a mostrar o maior poder de fogo e impor sua superioridade. As bombas atômicas eram exclusivas dos Estados Unidos, mas com o processo de espionagem, a União Soviética conseguiu esses projetos e começou a fabricá-las. Mas os Estados Unidos estavam um passo à frente, pois eles haviam desenvolvido as bombas de hidrogênio, que são centenas de vezes mais potentes e poderosas que as anteriores. A União Soviética levaria 7 anos mais tarde para produzir essas mesmas bombas. Uma fração desse arsenal adquirido poderia destruir o planeta Terra, não inviabilizando a sua vitória. Mais tarde seriam assinados tratados de desarmamento. Outra forma de disputa foi a corrida espacial, em que buscavam a supremacia na exploração e tecnologia espacial, com o mesmo intuito da corrida armamentista. As missões Sputnik 1 e Sputnik 2 foram enviadas ao espaço pela União Soviética, contendo o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika. A Vostok 1 era tripulado por Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir e voltar são e salvo do espaço. Com o aumento da rivalidade, a missão Apollo 11 enviou os primeiros humanos a pisarem na Lua, Neil Armstrong e Edwin Aldrin. A criação da OTAN por parte dos Estados Unidos e do Pacto de Varsóvia por parte da União Soviética permitiu a unificação das forças militares dos blocos, garantindo uma resposta a um possível ataque. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava totalmente destruída, e vendo uma grande oportunidade nisso, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que concederia 17 bilhões de dólares em forma de empréstimos e baixos juros para a reestruturação de seus aliados. Do lado soviético, foi criada a Comecon, com o mesmo intuito do plano americano. A Europa se dividia em duas, ocidental capitalista e oriental socialista. A Alemanha teve seu território dividido em 4 zonas de influência, e Berlim, apesar de estar no território soviético, também foi dividida entre Estados Unidos, o lado ocidental, e União Soviética, o lado oriental. Ajudado pelo Plano Marshall, o ocidente de Berlim começou a se desenvolver rapidamente, que teve como consequência a migração da população do Oriente para o Ocidente em busca de melhores condições de vida. Temendo uma possível falta de mão de obra, a União Soviética ordenou a construção do Muro de Berlim, que dividiria a cidade por 30 anos e impediria a migração. O muro foi o símbolo da Guerra Fria e representou a tensão existente entre as duas potências. Na década de 80, os socialistas entram em uma profunda crise econômica e social, causada pela falta de concorrência, baixos salários, falta de produtos e insatisfação popular. Logo, a Rússia deixaria o socialismo e adotaria o capitalismo, como única alternativa de sair da crise. Seus aliados fariam o mesmo na década de 90. Acordos seriam feitos para manter a paz entre as potências. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi o ato simbólico que marcou o fim da Guerra Fria, seguida da reunificação alemã. Os Estados Unidos influenciaram o mundo
com o capitalismo, dando origem à globalização, maiores preocupações com direitos humanos e com questões ambientais. E muitos são os frutos da Guerra Fria, como a internet, a ONU, a OTAN, a tecnologia espacial, o capitalismo, o socialismo e a tecnologia nuclear e várias outras coisas. Agora vamos com o nosso correspondente Gleton, direto do Estúdio 2. É com você, Gleton. Bom dia, hoje estamos aqui com o nosso entrevistado da semana, o professor Reynor. Bom dia, Edson. Professor, com a Guerra Fria teve o seu fim, teoricamente, com a queda do Muro de Berlim. O senhor acredita que o conflito ideológico continua até os dias de hoje? Gledson, gostaria de agradecer a todos vocês, né, primeiramente, pela oportunidade de estar falando a respeito do assunto. Gledson, nós temos que entender a questão do contexto histórico, né? Não simplesmente falarmos a respeito dos dias atuais. Obviamente que nós temos que entender que a Guerra Fria acabou ocorrendo em 1945, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Era uma fase conturbada, podemos dizer assim. Essa Guerra Fria ela foi marcada por um conflito ideológico, né? Esse conflito ideológico foi marcado entre o capitalismo norte-americano e o socialismo da União Soviética. Fatores determinantes que marcaram esse processo. Nós temos que entender também que há uma fragilidade entre as forças, que acabaram se organizando. A União Soviética mesmo teve o seu avanço no leste europeu, onde conquistou a região da Alemanha Oriental, e os Estados Unidos acabou conquistando a Alemanha Ocidental, dividindo as duas Alemanhas através de um muro chamado Muro de Berlim, de uma extensão enorme, e acabou entrando em colapso em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Isso acabou marcando o início do fim da Guerra Fria, isso teoricamente, né, falando. E posteriormente a desintegração da União Soviética em 1991, com a chegada ao poder do então presidente Boris Yeltsin. Ao mesmo tempo, nos dias de hoje, a Guerra Fria ainda está presente. Por que ela está presente? É só buscarmos informações nos jornais. Olha um exemplo muito claro, na reunião da ONU, ao qual os Estados Unidos defendia fielmente o combate ao Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, a Rússia hoje, ela faz algumas oposições em relação a algumas ideias norte-americanas. Atualmente, nós podemos perceber o bombardeio em algumas regiões da Síria. Isso é um exemplo muito claro. A Rússia defendendo os seus ideais e o governo atual, e posteriormente os americanos tentando combater o Estado Islâmico e também algumas forças russas. Está muito presente a divergência de ideias, e eu acredito que sim, a Guerra Fria ela está presente nos dias de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Estamos terminando o ano e finalizamos com essa entrevista. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Gledson. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio com Pedro e Ivan. Obrigado, Gledson. Estamos encerrando o meu, o seu, o nosso Jornal Geográfico.